E aí apareceu a Patrícia Leles, que não sei se vocês vão lembrar, ela denunciou o pastor Feliciano, dizendo que Sim. ela tinha sido lembro desse caso, né? lembro, Ela falou, lembro. fui Lembro, blá, blá, lembro. pelo Feliciano. Aí a galera começou a falar assim, ô Ventura, é uma aula aquilo ali, cara. É uma aula. Analisa ela. Analisa ela que é uma aula. E eu fiz pros meus alunos, cara. Foi muito doido. E até então no YouTube, e esse ano tem uma coisa interessante. Esse ano eu faço 30, 20, 10. O que é isso? Eu tenho 30 anos de internet, a minha conexão foi em 96. Eu tenho 30 anos de internet. Começou com o Alexander Mandic. Vocês não lembram desse cara, Alexander né? Mandic. Lembra do Alexander Mandic? Cara, é muito antigo. Que é o Mandic. Foi a primeira conexão brasileira, foi a Mandic. Mandic. Aí eram 30 anos de internet, 20 anos... Isso eu lembro. 20 anos de YouTube. O meu primeiro cadastro no YouTube foi em 2006. E 10 anos do canal Não Minta Pra Mim, que foi em 2016. Então, em 2016, ou seja, 2 anos depois que eu saí da Gazeta, que eu fiz a primeira análise da Patrícia Leles. E aí eu postei lá para os meus amigos ali, para os meus alunos pra quem e tudo tava mais. ali, sem imaginar que aquilo pudesse... Tanto é que meu canal, ele não tinha assim uma periodicidade, mas já em 2008 eu fiz o que era o pré podcast. Chamava Ventura TV. Olha que doideira. Caramba. E aí eu entrevistava algumas pessoas, mas era uma coisa mais rápida, de 30 minutos e tal. A gente não tinha essa ideia de que alguém poderia ficar, às vezes, 2, 3, 4 horas assistindo alguma coisa. Você Então, imaginava ainda fazer um formato de televisão na internet? Hein? Tava Também. engatinhando isso aí. Muito. Né? Esse formato. Eram né? coisas muito rápidas. Tanto que o YouTube no início eram 5 minutos. Você só podia gravar vídeos de 5 minutos. Depois que passou para 10, depois passou, se não me engano, para 15, e aí depois para 30. E não tinha censura nessa época. Que Não. A gente via Total. coisas pesadíssimas. Era tudo novo, né? Era tudo, né? Você às vezes encontrava umas coisas meio esquisitas ali. Muito pesadas. E aí eu postei, e aí eu tinha, antes, para ter uma ideia de visualização, eu tinha 300 visualizações, eu tinha 1.200 visualizações, que eu já era achava... muita coisa para Não, não era não, não era não. Já tinha uma galerinha muito tinha? boa, já tinha uma galerinha muito boa. E aí eu tive nessa análise 100 mil visualizações em uma semana. Aí Isso eu em falei, 2000, porra, isso em 2016. 2016. Tá. Aí eu falei, porra, 100 mil visualizações, cara? Eu falei, aí tem negócio. E a minha cabeça sempre foi muito virada para negócio. Aí eu falei, pô, tem público. Se tem público, eu vou repetir. E aí eu comecei a fazer análises. Aí naquele ano eu fiz também da Camila Pitanga. Aí o da Camila Pitanga foi um estouro. Da Camila Pitanga foi 1 milhão de visualizações em 24 horas, cara. Caraca, velho. Foi uma loucura. Nessa época... Que era sobre o caso Do Montanher. Do Montanher, da morte dele. Da morte dele, do afogamento. Daquela, Foi da primeira... De quando ela apareceu para falar sobre a história. É isso aí, que ela apareceu para falar no Fantástico. Isso. Eu me lembro. Aí você fez a análise dela. É isso Também aí. estourou. Estourou. E aí isso foi também nesse mesmo ano. E aí teve o Felipe Randerich, e teve alguns. E muitos, ou eu falava, que nem no dela, a gente viu algumas incongruências, algumas histórias diferentes, mas eu comecei a mostrar o lado psicocomportamental. Do Randerich eu acabei acertando. Então, da própria a Leles, eu falei, cara, essa menina tá mentindo por conta disso. Aí depois as investigações mostrou que ela tava mentindo. Confirmou isso. Essa última agora, daquela menina Helena, você quer saber, bebê Helena? Que teve 2 caras que pegaram a menina e tal. E quando eu faço a análise, de novo, não é só para saber se a pessoa tá mentindo ou não. Evoluiu demais o canal. Tanto é que ainda algumas pessoas... tipo assim, mas você não tá vendo a expressão, você não viu a sobrancelha, você... Não é só isso. Já foi isso há 10 anos atrás. Mas há 10 anos eu também, como eu sou psicanalista, além dessa análise não verbal, essa análise da linguagem silenciosa, apesar que eu uso o guarda-chuva da linguagem silenciosa como o que você está passando para mim. Não é só no corpo, não é só no olhar. Quais são as palavras que você busca? Essa técnica, ela tem alguma ligação com aquela... PNL? Não, aquela nossa amiga que nós entrevistamos aqui, pela assinatura. Não. A grafologia. Não. Não tem... Não tem a ver com grafologia. Isso Tem é a ver com comunicação. conteúdo psíquico. Ou seja,
tudo que você está passando de forma consciente ou inconsciente. Antes você fazia uma interpretação ali, uma análise a partir dessa linguagem não verbal. Não verbal. Agora você faz análise da linguagem não verbal com o psíquico. É isso aí. Porque você também Eu sou psicanalista. Então É isso você aí. compreende mais aquilo que estão passando, se tem um viés mentiroso ou não. E não é só isso. E, né? não só a parte mecânica. Porque quando você pega a linguagem não verbal, basicamente é só a parte mecânica. Então, mãos, face. Foi pra cá, foi pra lá, aí veio pra cá, olhou aqui, pra cá, olhou aí pra cruzou cima, o braço, coçou aqui, não sei o quê. Essa é a parte mecânica do negócio. Mas você tem essa parte psíquica que é... Como é que ele construiu essa história? Ele está contando em que pessoa? Como é que ele se relacionou com esse problema? Então, quando você pega, por exemplo... E aí tem, no caso da bebê Helena, tinha o que ali? O rito da mensagem. Então, vamos lá. É assim, ó, eu analiso a vocalização, as expressões, a narrativa, ou seja, o jeito que a pessoa se expressa, as trajetórias oculares, que é os olhos, a unidade corporal, que é o corpo, aí o rito da mensagem, que é como é que essa pessoa ela interage com essa história que ela está me contando. Tem coisas ali fora do corpo dela que casa com o que ela está contando, sim ou não? E no caso da menininha, eu falei, cara, o rito da mensagem não está casando. Como é que dois homens pegam uma menininha, sendo 5 pessoas dentro de um apartamento com 2 quartos, a mãe, o irmão, todo mundo ali, e aí? Ninguém, tipo, como é que é isso? Né? Como é que se constrói? Eu falei, gente, vamos fazer o seguinte, vamos esperar o laudo da perícia. Aí muita gente, não, mas os médicos já disseram. Eu falei, então, médico cuida de vida, perito cuida de morte, entendeu? O perito de causas morte, ele entende da morte. O outro entende da vida. Não é porque o cara é médico que ele estuda todo o corpo, o corpo do morto falando, né? Quando você pega um perito forense e tudo mais, ele fala como ele morreu. Como ele morreu. Falou isso aqui, o corpo fala como ele morreu. Exatamente. E eu falei, vamos esperar porque tem alguma coisa que não está casando. Não está casando, cara. Só que assim, imagina você falar isso. Como você disse, lá em 2016, ainda você podia falar. Tem algumas palavras que eu falo. Você viu que aqui eu já falei pedó, no seu blá, 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 porque senão o algoritmo derruba isso aqui. É assim. Ó, eu tomei uma invertida no Instagram, saí do Shadowban agora, saí da punição agora. Eu fiquei de junho do ano passado ao junho desse ano... Um ano sem poder fazer live no Instagram. Por quê? Porque eu ensinei... Olha que doideira. Eu ensinei as pessoas a identificar pedó. Só que por eu ter falado e ter mostrado e como era, o algoritmo disse, não, você tá o quê? Você tá incentivando? Você tá ensinando? O que você tá fazendo aí? E eu tomei um strike, tomei um Shadowban. Ficou um ano sem fazer live no Instagram, cara. Então, antes, eu conseguia, às vezes, falar algumas coisas muito mais contundentes. E também essa turba. Porque, assim, a internet hoje ela tem uma turba que eu chamo de hienas. Essas hienas, cara, é o seguinte, o tesão dela é o quê? É rasgar a carniça. É rasgar o couro. É puxar uma pra cada lado. Enquanto você tá vivo, o cara tá rasgando a sua carne. Então, você tem que aprender a dar o recado. Vocês são comunicadores, vocês sabem disso. Você tem que dar o recado, só que de uma maneira assim, em vez de eu falar que isso aqui sei lá, tem água aqui dentro, você começa, então, é um líquido, né? É verdade. Poxa, e esse líquido as pessoas bebem, né? Um líquido gelado que as pessoas bebem com 2 moléculas. Então, você começa... Nitrogênio e oxigênio. Você começa ali a falar... E para as pessoas irem entendendo, porque se você fala isso aqui é água, acabou. A pessoa vem, você é louco, você tá defendendo os machos escrotos e assassinos e glá. Tá muito chato. E aí quando eu falei, e aí com jeitinho, você tem a forma de você falar sempre cheio de melindres, essa que é a verdade. E aí, no dia seguinte, assim,
eu ainda falei, cara, isso não tira a negligência que toda a cena ali estava descrita. Inclusive a negligência da própria mãe, que estava hiper mega cansada e bodeou. Então, tinha muita bebida, tinha muito cansaço físico, eles estavam festejando desde da manhã, foram pra piscina, bebe, come, bebe. Chega uma hora que você não aguenta. Não, corpo... E todo mundo ali bodeou, desmaiou e desmaiou em cima da menina. Né? E aí saiu no dia seguinte. Então, as análises, uma coisa que é muito legal, assim, importante, e as pessoas, elas começaram a aprender que ali não é um canal nem de exposed, que é aquela coisa, vou expor os podres de tal pessoa. Não é um canal de reação. Tem muita gente que também fala, reage. Não é um canal de reação. Eu não estou reagindo a um assunto. E também não é um canal de tomar partido, que é o que hoje tem muito. Então, cara, vou falar sobre, sei lá, qualquer coisa. Vou falar sobre o cachorro-orelha. Pronto. Aí você tem que tomar. Você já tem que tomar uma posição. Se eu vou falar sobre o cachorro-orelha, eu tenho que falar foi e vou pegar a alma canina dos direitos dos animais e vou destruir o outro lado. Ou, não, peraí, eu sou a favor desses meninos ou então contra? Eu sou contra agora os animais e tal. Então, esse é o que eu chamo que é o fácil palatável que você vê nos canais hoje de notícias. Eles dão a notícia já tomando um partido ou outro sobre o que ele acha, entendeu? E então, a maioria imparcial e a maioria faz existe. O quê? Eu vou ir junto com as hienas. Tanto é que esse caso da menina Helena, ninguém levantou essa hipótese de que, de repente, poderia não ter sido um estupro. E aí você foi massacrado por causa disso. Não, como eu aprendi a falar, agora, lá atrás, quando eu falei, por exemplo, do Randerich, quando eu falei do padre... Cara, o padre, aquele padre... você lembra o nome dele? O que caiu o raio, lembra? Que eu falei, rapaz, ou esse cara é inocente, ou é um dos caras mais frios que eu conheço no mundo, que eu conheci. Eu esqueci o nome dele. Que o Fantástico já tinha dado que o cara era pilantra. O Ministério Público já tinha dado que o cara tinha desviado um monte de coisa e blá, 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 blá. E aí, quando chega no final, aí eu fiz análise desse padre. Falei, rapaz, é o seguinte, seria muito mais fácil pra mim, eu ainda falei isso, seria muito mais fácil pra mim falar, esse cara tá mentindo, né? Olha aqui, e achar pelo em ovo. Porque, cara, o Ministério Público falando que ele tinha roubado. O Fantástico metendo ele na fogueira. Todo mundo dizendo contra. E a maioria das vezes cara. É isso que é uma loucura. A maioria das vezes as minhas análises, elas vão contra a manada. Às vezes sim, às vezes não. Mas quando tem essa turba, quando tem essa sabe essa coisa primeira? Tipo, comprei normalmente essa primeira, ela tá contaminada. Então, o que aconteceu? Eu falei do padre, falei, seguinte, eu não tô vendo nada aqui. Seria muito mais fácil para mim e corroborar, ratificar o Ministério Público, as investigações, e blá, 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 reportagem, tal, ia ficar bem na fita. Falei, mas não é isso que eu tô vendo, gente. Então, de duas, uma. Ou esse cara não está mentindo, ou é um dos caras mais frios que eu já vi nas minhas análises. Aí foi o suficiente. Não, aí a galera veio pra cima. Aí... E depois... E aí mostrou que ele não tinha nada, que estavam realmente aprontando para ele, porque o cara cresceu era muito influente, grana indo para ele e não indo para os políticos da região. Você entendeu como é que é?